Você sabia que Jesus colocou o ódio, a ira e depois João coloca o desamor como sementes do assassinato? Ou pior ainda, o Senhor coloca o ódio e a ira como assassinato do coração. Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de um tema um pouco complexo, que tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é realmente muito ruim, por isso eu vou começar por ela e quero te prometer que a boa notícia, que vem no final, fará valer a pena suportar com paciência a notícia ruim. Porém, o fato é que para receber a boa notícia da maneira certa, você precisa compreender a notícia ruim. Então vamos a ela. Jesus selecionou 6 leis importantes do Antigo Testamento e as interpretou com base na ideia de uma nova vida dentro do reino de Deus. Ele fez uma alteração fundamental na essência da lei, sem prejudicar o padrão de justiça que ela representava para os judeus. Ele interpretou a lei a partir das atitudes e intenções do coração, não apenas das ações exteriores e aparentes que praticamos. Jesus questionou o que é invisível aos homens, sentimentos e emoções, gerados na mente e no coração, deixando claro que era ali onde tudo começava, e também afirmou que Deus não só via, como poderia julgar essas atitudes. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5:22. Lembrando que o significado da palavra raca era um termo injurioso, equivalente a vil, desprezível, um substantivo masculino que significava homem sandeu ou ensandecido, sem juízo, tolo, idiota, insignificante. E esse texto, então, ele pode gerar um peso de condenação muito grande. Tanto que os próprios discípulos de Jesus, eles afirmaram em uma outra ocasião: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Em João 6, 60 e 61. Como você pode ver, o discurso de Jesus ele era muito difícil para os homens daquela época. Eles estavam acostumados a seguir regras fechadas e pré-estabelecidas. O que eu tenho visto é que a maioria das pessoas tem problemas com regras que parecem abertas. É muito mais fácil lidar com questões fechadas, certinhas. Se você fizer isso, o resultado será aquilo. Porém, quando falamos de sentimentos que geram intenções no coração, que resultam em atitudes malignas e que serão julgados mesmo quando alimentados apenas no coração, fica muito complicado lidar com possibilidades de julgamentos que virão a partir do que permitimos nascer no nosso interior. Como você vai ser julgado por algo que surge no seu coração? Sendo que muitas vezes você não consegue controlar, você não tem controle sobre aquilo. Os fariseus afirmavam que a justiça consistia em executar certas ações. Jesus, porém, afirma que o fundamento da justiça são as atitudes do coração, ou seja, o pecado nasce das atitudes do coração e não de uma lista de ações exteriores. Segundo ele, a ira sem motivo é um crime, enquanto a lascívia é um adultério no coração. A pessoa que pensa que pode viver de acordo com o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, não se deu conta que é mais difícil seguir esses ensinamentos do que guardar os 10 mandamentos. As estatísticas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, mostram que a maioria dos assassinatos resultam de crimes passionais, causados pela ira, ciúmes, inveja, disputas por herança, sendo que isso normalmente acontece entre parentes e amigos. Jesus não diz que a ira conduz ao homicídio, mas sim que a ira já é uma forma de homicídio. É claro que não estamos falando de um sentimento momentâneo que surge no coração e depois vai embora.
Existe em todo cristão o que alguns chamam de uma ira santa contra o pecado, né? Está lá em Efésios 4:26. Mas Jesus refere-se aqui a uma ira pecaminosa, raiva ou ódio contra pessoas. A palavra que é usada em Mateus 5:22 significa ira cultivada, malignidade alimentada no ser interior. Jesus descreve uma experiência pecaminosa constituída de vários estágios. Todos nós sentimos raiva e frustrações em vários momentos da nossa vida. O cristão precisa buscar de Deus o auxílio para lidar com essas emoções, tratando da melhor forma possível, sem alimentar esses sentimentos ou emoções e não permitindo que se transformem em feridas malignas. Normalmente surge uma ira sem motivo, ou por um motivo fútil, ou ainda que tenha um motivo considerado justificável. Isso faz com que a pessoa perca seu domínio próprio e se comporte de forma maligna. Jesus diz que ainda que a malignidade esteja apenas no coração, ela será condenada por Deus. A ira pecaminosa ela é insensata, pois nos faz destruir em vez de edificar. Tira nossa liberdade e nos faz prisioneiros. Odiar alguém é cometer homicídio no coração. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. 1 João 3,15. Jesus fala do julgamento de Deus e também da diferença de pecados, citando julgamentos diferentes para pecados diferentes. Portanto, ele usa formas de julgamento que existiam na sua época, como figuras do julgamento de Deus. Considerando que ele usa a palavra inferno, que no texto original está como Geena, que é uma palavra hebraica composta, que se referia ao vale de Rinom, que os hebreus chamavam também de Tofete, um lugar onde os israelitas sacrificavam cruelmente seus filhos a falsos deuses, inclusive a um deus chamado Moloque, que exigia sacrifícios de crianças. Você pode ver um pouco sobre isso lá em Jeremias 7:31. Os judeus usaram 4 tipos de punições antes de Herodes tirar seu governo. Era o enforcamento, a decapitação, o apedrejamento e a queima. Foi a queima que Cristo se referiu quando usou a palavra inferno ou Geena, porque queimar era o maior castigo, mais severo. Portanto, ao fazer menção de um julgamento, uma acusação diante do tribunal e uma punição terrível como ser queimado, ele mostra que alguns pecados são piores do que os outros, mas todos eles nos tornarão culpados. Teremos que prestar contas diante de Deus e, se não nos arrependermos, seremos punidos por causa dos nossos pecados. Os rabinos judeus haviam ensinado que nada, exceto o assassinato real, era proibido pelo 6º mandamento, já que era assim que eles entendiam. Cristo, porém, mostrou o significado desse mandamento de uma forma diferente, afirmando que poderemos ser julgados por ele, mesmo não praticando o ato físico do assassinato. Portanto, devemos governar sobre esses sentimentos agora, para que eles não nos dominem no futuro. Toda raiva imprudente é assassinato do coração. Por amor ao nosso irmão, não podemos desprezar quem quer que seja, e muito menos odiar as pessoas, porque o Senhor um dia trará juízo sobre toda a terra. Aqui cabe uma pergunta interessante, já vamos aproveitar para trazer a boa notícia. Por que era tão difícil receber aquelas palavras? Para entender a dificuldade, precisamos ver qual é a obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sabendo que aqueles homens não tinham acesso ao Espírito de Deus como nós temos hoje. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. João 14, 16, 18 e também o versículo 26. Eu não sei se você conseguiu perceber aí, mas Jesus está falando de 2 situações diferentes ali no final do verso 16. Ele diz, habita com vocês e depois estará em vocês.
Ou seja, existe uma alteração na forma de agir do Espírito Santo. Ele habitava com os discípulos, porém, após a partida de Jesus, ele estaria nos discípulos. A chamada funcional do Evangelho, aquela chamada que é eficaz, que funciona e que atinge os eleitos de Deus, transformando seus corações, gerando o novo nascimento, é um ato especial, uma ação do Espírito Santo que leva ao arrependimento. O papel do Santo Espírito de Deus é explicado melhor nas palavras do apóstolo Paulo em uma de suas cartas. Ele diz o seguinte: irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses 2, 13 e 14. Em outras palavras, o Espírito Santo é o responsável por todos os processos da salvação, desde o chamado eficaz, a regeneração, que é nascer de novo, a conversão, incluindo a fé e o arrependimento, nos convertermos das velhas práticas, nos convertermos da velha vida, uma mudança de mente, de coração, a justificação que acontece quando cremos no sacrifício de Cristo e somos justificados diante de Deus, a santificação que nos separa da vida do mundo e a perseverança, sermos salvos de forma a não cair da graça, ter a capacidade de perseverar, de insistir no caminho da salvação. E também a glorificação. Hoje nós experimentamos a glorificação no fato de termos o Espírito Santo habitando em nós, mas um dia estaremos com o Senhor e esse processo será completo. Jesus disse aos seus discípulos que não os deixaria órfãos, mas que voltaria para eles. A boa, ou melhor, a excelente notícia é que o Senhor continua conosco na pessoa do Espírito Santo. Temos um suporte que os homens que questionavam Jesus naquela época não tinham. Os discípulos não sabiam, mas eles teriam esse suporte após a crucificação de Jesus. O Espírito de Deus, ele realiza o mesmo trabalho que Jesus realizou em seus discípulos, de uma forma um pouco diferente, visto que ele é um Espírito. Ele faz com que as palavras do Senhor continuem ecoando em nossos corações, nos leva ao arrependimento, ao quebrantamento e nos guia nos mesmos passos de Jesus, se nos permitirmos ser guiados por Ele, é claro. Temos a garantia de que os verdadeiros cristãos, eles perseverarão até o fim, e essa garantia é o selo do Espírito Santo. Não que ele coloque em nós algum tipo de selo, mas ele mesmo passa a habitar o nosso coração, se tornando assim o selo de Deus em nossas vidas. O objetivo do selo é garantir a inviolabilidade e assegurar que a carta ou mercadoria chegará no seu destino final. Assim é o agir do Espírito Santo em nós. No passado, os selos eram feitos de um tipo de cera e o anel ou marca do remetente era colocado sobre o selo ainda quente. Uma vez que o selo secava, era muito difícil fraudar uma carta selada. O selo confirmava o remetente e o destinatário e tornava certo que a carta chegaria ao seu destino. Cristo concluiu a aliança que nos foi outorgada por Deus e colocou o seu selo em nós, que é a presença do Espírito Santo, nos tornando assim o templo do Espírito de Deus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Entendemos, por essa afirmação de Paulo, que é impossível imaginar que o Espírito Santo possa começar uma obra eficaz em nós e depois abandoná-la. Isso seria como comprometer a soberania e sabedoria de Deus. Se isso fosse possível, onde estaria a fidelidade de Deus às suas promessas? Pela fé, nós cremos que o Espírito do Senhor implanta nos nossos corações, nos corações de todos os cristãos verdadeiros, o princípio da vida eterna. Podemos ver isso em 1 João 3,9 e 1 Pedro 1,23.
Por este motivo, temos a certeza e a convicção de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, porque o Espírito do Senhor concretizará a boa obra que começou em nossas vidas e apresentará a sua igreja incorruptível diante de Deus. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que vocês tenham compreendido que o Espírito do nosso Deus encontre morada no coração de todos vocês para assim prepará-los para viver eternamente com o Senhor. Como vimos, nós temos uma vantagem que foi dada graças ao sacrifício de Cristo e todo cristão precisa lançar mão dessa vantagem, permitindo que o Espírito Santo possa fazer o seu trabalho na sua vida. Se nós permitirmos que o Espírito Santo trabalhe, com certeza a nossa vida cristã será levada ao sucesso, mesmo que enfrentemos problemas, lutas e dificuldades. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Um abraço e, se o Senhor permitir, até um próximo vídeo.